Nós estamos enfrentando o pior momento da pandemia em Divinópolis. Na verdade, na região toda. Só que aqui em Divinópolis, desde o começo, os ônibus estão circulando cheios de passageiros, lotados, porque a quantidade de veículos, infelizmente, continua reduzida. E dentro dos ônibus está nessa situação aí, confere. Imagens que se repetem em várias linhas do transporte público em Divinópolis. Ônibus lotados e muitos passageiros em pé. Um risco e tanto, principalmente no momento em que a cidade, segundo a prefeitura, atravessa o pior momento da pandemia da Covid-19. Tá terrível, dando muito medo, né? Porque a gente cuida, chega no ônibus, que é um lugar que tinha que dar segurança, é o lugar que te oferece mais risco. Com os ônibus cheios, passageiros aglomerados e sem manter o distanciamento, o risco de transmissão do novo coronavírus aumenta. Para piorar, quem depende do transporte público diz que as medidas de prevenção dentro dos coletivos não estão sendo seguidas. No início, tinha um funcionário da empresa que ficava e entrava no ônibus, eu não sei se é cloro ou se é álcool, e ficava limpando, né? Dava uma limpadinha. Agora a gente não vê isso mais. De acordo com a Secretaria de Trânsito, o número de passageiros que usam o transporte público em Divinópolis caiu desde o início da pandemia. Eram 80 mil pessoas por dia e agora são cerca de 50 mil. Apesar disso, cenas como esta na linha 26 continuam a acontecer. Veja quantas pessoas estão em pé dentro do coletivo. Segundo a prefeitura, apesar da redução do número de ônibus circulando, há reforços nos horários de pico para conseguir atender a demanda. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os ônibus do transporte público aqui em Divinópolis só podem circular com a capacidade máxima de passageiros sentados e outros 10 em pé. No total, cerca de 60 pessoas, uma limitação que muitas vezes não é respeitada. A prefeitura diz que fiscaliza a situação diariamente e que já aplicou cerca de 800 multas ao consórcio responsável pelo serviço. Mas os passageiros dizem que isso não tem adiantado e que a lotação dos ônibus se tornou rotina. Está bastante cheio, viu? O horário de pico, então, é o horário que é mais cheio. De manhã, a hora que eu vim, o ônibus estava lotado. Nós acompanhamos a situação há meses e já mostramos vários flagrantes feitos por passageiros. Em agosto, uma audiência pública na Câmara Municipal ouviu os responsáveis pelo serviço. A prefeitura disse, na época, que mesmo com a redução na quantidade de ônibus circulando, o número era suficiente para atender a demanda, mas que trabalhava com o consórcio Transoeste para resolver os problemas. A quantidade de ônibus é apresentada, é ofertada para a comunidade de acordo com a demanda que nós temos. E temos que fazer os ajustes diários, muitas vezes, para que não aconteça uma superlotação, para que não aconteça um excesso de passageiros em alguma linha. É necessário o concessionário, junto ao Poder Executivo, à Secretaria de Transporte, planejar diariamente as operações. E é isso que está sendo feito. Devido a algumas reclamações pontuais que temos em algumas linhas, a CETRANS já determinou o aumento de reforço a partir dessa segunda-feira, a fim de amenizar essa situação. Sem uma solução para os problemas, os passageiros se preocupam com a situação. Quem não fica com medo, né? Isso aí é... Você não sabe quem está com o vírus, quem não está. Tinha que tomar uma providência, né? A prefeitura, junto com o consórcio Transoeste, tinha que tomar uma providência, porque dentro dos 11 está muito complicado. O problema é que tem meses que nós estamos aqui mostrando essa situação, não só nós, né? Meses que nós estamos cobrando, nós estamos falando, e infelizmente falam, e lamentavelmente, né, continua da mesma forma. Isso aqui é a imagem de hoje, não é de ontem, nem da semana passada, nem de meses atrás, não, é hoje cedo. Nós entramos em contato com a Secretaria de Trânsito, mas ninguém quis gravar entrevista sobre o assunto. Nós cobramos resposta também do consórcio Transoeste desde ontem, mas ainda não tivemos retorno. Falar o quê também? Falar a mesma coisa que já foi falada e não foi resolvido? É isso que eu não entendo. Eu acho que da mesma forma que tem que funcionar para cobrar do comerciante, para cobrar do dono de bar, para cobrar da boate, para cobrar do cidadão, tem que valer também para uma empresa de ônibus. Por quê que não funciona? Ah, mas vai ser de acordo com a demanda. Se a demanda sempre continuou praticamente a mesma,
Os números de ônibus sempre diminuindo. Vocês estão indo na contramão. Aí como é que a gente vai falar para a pessoa, olha, vamos ter restrição. Mas aí quando chega dentro do ônibus, está praticamente dentro de uma lata de sardinha. E aí? De que adianta? Não estou falando aqui que está errado não, mas de que adianta você fechar o bar e deixar uma lata de sardinha, né? Deixando sem controle nenhum. Sem controle nenhum. Porque nem higienização os passageiros disseram que estão vendo. Essa imagem foi feita ontem à noite. Quantas pessoas estão aí em pé? Quantas pessoas sentadas, coladas uma na outra? Enfim, olha aí. Ontem à noite isso aí. Divinópolis. É a mesma cidade que hoje está na situação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ou seja, tem que ser todo mundo. Tem que valer para todo mundo. Já foi multada a empresa trocentas vezes. Pagou quantas multas? E mesmo assim, não é a multa que vai evitar a contaminação. Não é a multa que vai evitar a contaminação. Pode pagar 300 multas, 500 multas. As pessoas vão continuar sendo contaminadas. Esclarecimento, chegou a nota aqui. Em relação aos questionamentos apresentados pela TV Alterosa, tá? Nota da CETRANS. Atualmente está autorizado, conforme o decreto municipal, a condução de 10 passageiros em pé, além da capacidade de passageiros sentados. Esse número varia entre 48 e 50 passageiros, dependendo do tamanho do ônibus. Todas as medidas sanitárias recomendadas pela autoridade de saúde estão sendo adotadas no interior dos veículos. Os passageiros não estão vendo. Higienização. Disponibilização de álcool em gel no interior do ônibus. Rodrigo, você pegou o ônibus aí, tem? Tem um pequeno próximo ao motorista. Para atender, então, no mínimo, se for 50 com mais 10 em pé, 60 pessoas. Tem né? Obrigatoriedade do uso de máscara. Circulação do ônibus com as janelas abertas, favorecendo ventilação. Determinação e fiscalização das empresas para o fiel cumprimento da capacidade dos ônibus no período da pandemia. Diz ainda a nota que atualmente estão sendo disponibilizados 97 ônibus, que corresponde a uma oferta de 76% da frota operacional para uma demanda de 64% dos passageiros. Ou seja, pelo que estão dizendo aqui então, tá mais ou menos legal, né? Eu estou imaginando então, quando for no período fora de pandemia, o povo deve andar grudado ali no corrimão ali, né? Porque para caber esse tanto de gente aí, eu vou te falar um negócio, viu? Tá difícil mesmo. E mesmo assim, se o ônibus cabe 50 pessoas com mais 10, 60, né? Eu fiz as contas aqui, gente. Qual que é a metragem de um ônibus? 15 metros? 15 por 3, mais ou menos? Né? 15 por 3, mais ou menos? 45 metros quadrados. Em 45 metros quadrados, vamos colocar para estourar, em 60 metros quadrados, tem 60 pessoas, né? Vamos fazer um cálculo besta aqui, porque eu sou um pedreiro meia colher. Sabe como é que é? Que esse cálculo assim que você faz assim. Vamos lá. Em 50 metros quadrados, que é um ônibus, né? Tem 60 pessoas. Ou pode colocar 60 pessoas. Papai do céu. Tem que espirrar. Agora espirrei, não deu conta não. Eu fico bravo com um negócio desse, sabe? 60 pessoas em 50 metros quadrados. Dá quanto, mais ou menos, a média? Faz as contas aí pra mim, que a cabeça não tá boa, não. Praticamente. Infelizmente é isso a situação. A gente vai continuar esperando aí a resposta.